Bem, meus amigos do Radião, nesse momento estamos recebendo aqui com muita honra, com muita alegria, o presidente da comissão que fez, né, a lei orgânica municipal acontecer. E hoje, seu Sebastião Passé, daqui a pouco, né, agora meio-dia, estamos com esse programa aqui. Agora às 17 horas, a Câmara de Vereadores estará entregando ela totalmente reestruturada, totalmente reorganizada. E quem presidiu esse processo todo foi o Zé Carlos Teixeira, que está aqui com a gente agora, e vai falar um pouquinho como é presidir uma comissão de preparação de uma lei que estava defasada, ou melhor dizendo, estava defasada, desestruturada, mal arrumada há 40, praticamente 40 anos. Você que é um homem que eu gosto de dizer de 3 séculos, né? E conhece a história de São Sebastião, todo o processo de mudança de cidade de freguesia de São São Francisco do Francisco Conde. para se tornar hoje, em 1929 a cidade de São Sebastião do Passé. Nesse processo, Zé, de redemocratização que o país já viveu e está em intensas modificações. É um país democrático muito jovem, né? A democracia ainda é uma instrumentação, uma instrumentalidade do sistema político muito jovem. Como é que o senhor encara esse momento para hoje, seu Sebastião? A gente sabe assim, é apenas entrega de um livro, mas organizado, arrumada às leis do município. Boa tarde. Muito boa tarde, Hilton César. Boa tarde a todos os ouvintes do Radião.com, esse veículo de comunicação que leva o melhor da notícia de São Sebastião aos lares, não é? Colocando as pessoas a par de tudo que acontece na nossa cidade. É um prazer grande estar aqui falando mais uma vez para todos os ouvintes do Radião e principalmente falando sobre um assunto tão importante para todos e para cada um de nós, que é a lei orgânica. Não é? Sem lei, Newton César, eu costumo dizer, um país sem lei é um país sem ordem, sem paz, sem nada, porque cada um faz a lei de acordo com a sua cabeça. E são as leis, é através das leis que os homens se respeitam, que as coisas são definidas e assim acontece o melhor numa sociedade organizada. Tá? E o papel das leis cabe sempre ao legislativo, que é a origem da palavra legislativo, é lei, não é? Vem do italiano, ou do latim, não é? Portanto, é o papel das câmaras, das assembleias legislativas e do Congresso Nacional fazerem e aprovarem as suas leis. Tanto nós temos a alegria de dizer, Newton César, fazendo uma pequena correção, não são 40 anos, não é? Porque a nossa lei aqui foi logo após a aprovação da Constituição promulgada em 88, portanto, nós temos quase 40 anos mesmo, 22, não é? 88, não, Já não, é 30? são duas, são 30, 31, né? 31. Bem mais do que 20 anos, não é? Onde todos os presidentes de Câmara assumiam a presidência com esse objetivo, dito objetivo, de resgatar, de reestruturar, de reorganizar, de adequar, inclusive, a Constituição que sofreu uma série de modificações e nós temos que estar, não é, com a nossa lei adequada à lei maior que é a Constituição e a lei orgânica do Estado também. Portanto, hoje nós temos uma lei, não é, discutida, e aí você me perguntou qual é o princípio, a dificuldade, né? O princípio é fazermos uma lei que tenha a cara da nossa cidade, né? E para isso é preciso uma grande participação. E isso nós buscamos fazer, não é? Convidando as associações, convidando ao executivo, que tem todo o interesse também na lei,
às igrejas, enfim, a toda a sociedade organizada, ao cidadão de modo geral Como é que que foi cresceu. feito o processo de divulgação para que todos, naquele. Foi um tempo curto, rápido, intenso. Todo dia tem uma reunião de manhã para que absorvesse as ideias, quais eram os pensamentos de cada segmento da nossa sociedade sebastianense. Milton, você participou muitas vezes desses nossos encontros que se davam toda semana. Todas as terças-feiras nós nos reuníamos, não é? Sempre no período anterior às sessões, tá? Contratamos um escritório jurídico com especialidade nisso, não é? O escritório do Solidário. Nós tivemos aqui o doutor Tarcísio, nos prestou uma consultoria de excelência, não é? Sob os olhares também do jurídico da própria Câmara, né, que acompanhou, dos vereadores. Então, foi um trabalho conjunto, foi um esforço hercúleo para, desde fevereiro, não é, do ano que está se findando, nós trabalhamos para que essa nossa lei, não é, a lei orgânica, estivesse pronta. Então foi muita coisa nisso, mas contamos realmente com a participação, não é, de toda a sociedade. Isso fez com que nós pudéssemos abrir as discussões. Nós fizemos em dois grandes momentos uma grande reunião, não é, com a presença de todos os segmentos ali representados, associações, conselhos, executivo. Convidamos sempre o judiciário, que é importante também para nós, enfim. E hoje é um dia do coroamento desse trabalho. E a isso nós devemos a essa Câmara, não é? Liderada pelo presidente Guila, né? Guila Guilamarão, que a princípio não é jovem, primeiro mandato, não é? Mas para você ver que quando as pessoas querem, elas conseguem fazer. Então foi a humildade que ele teve, o desprendimento, né, que nos permitiu fazer uma coisa em consenso. Eu fui eleito pela maioria da Câmara presidente, não é, da comissão, e procuramos fazer isso com empenho, com determinação, que teve também como relator o vereador Anderson, que também esteve presente. Portanto, a Câmara contou com todos os nossos pares. Foi um trabalho conjunto de toda a Câmara. Toda a Câmara está de parabéns nesse pleito. Esse pleito, aproveitando a deixa, ela precisa de compor, né, o presidente da comissão, o relator Anderson, me parece que teve mais um membro, Não a comissão de modo geral. são os dois. São as duas As figuras. duas figuras, São... mas contando com todo o corpo da Câmara de Vereadores, de funcionários, a equipe, porque além da lei, da LOM, a Lei Orgânica Municipal, o regimento também passou por esse processo também de reestruturação, de melhorias no regimento interno da Câmara, né? Houve alguma coisa com o regimento interno? O regimento interno tem uma relação com a lei orgânica do município? Newton, o regimento está agora, ele sim ficou também obsoleto, e é compromisso nosso, não é, na nossa gestão, contando sempre com o apoio de todos. Eu não tenho outra forma, eu digo sempre, nunca eu, nós, não é? Sempre nós, né? Essa coisa de eu fiz, eu faço, eu posso, eu sou, eu... Amigos, centralizar o poder, nada funciona bem, porque você tira a riqueza, não é, do processo, que é a participação de todas as pessoas. E na política, quando não há participação, está entendendo?
o processo fica capenga, fica inócuo, né? Porque é você com os seus, com as suas ansiedades, com as suas vaidades, com os seus superpoderes, e isso lhe leva normalmente à cegueira, né? Uhum. Toda pessoa muito centralizadora, super poderosa, não é? Vixe. Autoritária, ela perde muito, né? Porque ela concentra as coisas em si e perde a essência, que é a distribuição de tarefas, que é a visão múltipla, não é? Uma visão de muita gente observando aquele mesmo assunto. Então, é uma diferença muito grande. Já que eu Tanto, toquei no regimento, falei da possibilidade de um dispositivo desse que está sendo entregue daqui a pouco às 17 horas lá na Câmara. Aliás, quando terminar esse programa, vocês já vão me ver na Câmara de Vereadores, viu? Quando terminar essa parte do programa aqui inicial, vocês já vão me ver já lá no Salão Nobre, onde vai acontecer também todo esse processo de... E a sessão é ordinária, não é uma sessão solene, não. especial, não É uma só. sessão normal de entrega dos exemplares. Claro que nem todo mundo vai poder ter, né, Zé? Não, não há possibilidade, não é? Nós temos aí, não poderia nem levar em conta os 45 mil habitantes, não Não, é? não Do tem como. último censo. Mas não é isso. Mesmo que fossem 1.000 para você assegurar em número de, ou melhor, de residências, são 10 mil mais ou menos, né? 10 mil residências, você não teria como. Mas nós queremos dotar, não é? Além de estar também na internet, não é? No site da Câmara, qualquer pessoa entrará no site e vai ter Vai poder ter acesso, acesso. não é? Isso vai ser ótimo, mas em cada repartição pública, não é? Em todos os poderes, vai ter um exemplar da Constituição, da nossa Constituição, que é a lei orgânica. Então, todo cidadão sebastianense vai poder manusear, manipular, saber o que a lei do seu município, de que forma a lei do seu município trata de todas as suas, os seus assuntos. Eu percebo que a Câmara de Vereadores, nesses 2 anos, na condução do presidente Vila, e aí eu lembro que há uns 2 anos atrás, eu torcia para que o presidente fosse Vossa Excelência. Mas as circunstâncias, olha como são as coisas. Eu sou 2 anos adiantado, por isso que eu vivo de ansiedade, rapaz. 2 anos depois, o senhor assume aí a presidência, praticamente por aclamação, porque foram 10 votos a 3, né? Praticamente 90% dos vereadores abraçaram o senhor como presidente. E, dentro dessa condução de humildade, como o senhor colocou bem de Guila, a possibilidade do senhor ser presidente de uma comissão e agora alçado a presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Houve muita união, muita conversa, muito diálogo. Não houve, como é que chama, acordões na calada da noite. Houve algo assim muito bem pensado, muito bem avaliado, com o seu nome até chegar à presidência da Câmara. Newton, esse é um assunto que me deixa muito feliz e também cheio de Não, responsabilidade. e era um desejo seu, né? Para que fosse Eu, dessa forma. dessa forma. Então você foi agora muito feliz, porque foi tudo que eu é, quis em todos os episódios que participei das eleições da mesa da Câmara, que nós deveríamos buscar harmonia, porque a Câmara deve ser harmônica e não você estabelecer, mesmo com as suas diferenças. Uhum. Cada um tem o seu partido, tem a sua convicção política, adere a esse ou aquele grupo político, tem os que apoiam mais presentemente o prefeito, tem aqueles que reprovam mais veementemente. É, é uma questão muito pessoal, mas a Câmara, a instituição, ela deve ter a unidade, né?
E você só constrói a unidade pelo desprendimento. E é isso que a gente pregou sempre, que houvesse desprendimento para que nós encontrássemos uma pessoa de consenso. Né? Claro que a unanimidade é sempre muito complicada e dizem até que é burra. Né? Mas o consenso não. O consenso é uma questão de abrir-se mãos das questões pessoais, etc. E dessa vez foi muito interessante, né? Mesmo tendo uma outra chapa, a qual nós respeitamos muito, não é? Liderado pelo companheiro Jorge, que já foi presidente da casa também, com a sua experiência, né? Mas o próprio Jorge compreende que essa coisa da possibilidade de renovar é Sim. importante. E nós vamos conviver muito bem. Jorge, pela experiência que tem e que já teve, vai poder ajudar muito. Claro. Nós precisamos da contribuição, da ajuda de cada vereador, da comunidade, do prefeito, do judiciário. Já tive no fórum com as juízes, com a doutora Lúcia, que até me demonstrou boa vontade em estar presente no dia 1º. Eu aproveito esse instante, esse programa de alto alcance, para dizer que no dia 1º, às 10 horas, estaremos lá fazendo a posse, né, da nova mesa, e se pudermos contar com a presença, sei que é um dia complicado, porque depois da virada do ano, não é? Onde renovam-se as esperanças, e na Câmara nós vamos estar, não é, com essa missão de renovar as esperanças, não é? Baseado principalmente nesse mandato do Guila, que foi um mandato que nos trouxe algumas luzes, né? Como a harmonia. Claro que cada presidente, Newton, vai ter a sua forma pessoal, não é, do seu estilo, o meu é de muita paz, eu gosto muito de paz, acho que com a paz, Era isso que eu ia sem falar. perder as posições. Posições. Muita gente pensa que, é porque concorda com tudo. Não, amigos. Agora, nós não precisamos de guerra para discordar de pontos. Nós não discordamos de pessoas, Muito bem. nós discordamos de ideias, né? E queremos mudar as ideias com a inteligência. E aí eu convoco mesmo a toda a população. Quem quiser discutir, o foro será a Câmara, o grande foro para discussões não dos assuntos pessoais, que também nos preocupam e nos dizem respeito. Claro. Não é? Nós, enquanto vereadores, sabemos que pessoas têm suas questões e o que nós podemos fazer para contribuir aqui, acolá, encaminhar questões pessoais, não é? É de bom alvitre, é bom quando a gente tem esse sentimento humanitário de contribuir com pessoas, isso a própria sociedade toda faz, mas o nosso foco é com a coletividade. Querelas e dissensões, eu costumo dizer que as querelas e dissensões das nossas vidas a gente resolve com o tempo. Nada com um dia após o outro. Hoje às vezes eu estou aqui com minha doce amada Leca, o senhor com sua doce amada Sandete, estão se desentendendo em um determinado ponto. Mas nada que aquilo ali se acalme, se arrefecer um pouquinho os ânimos, para que mais tarde as mentes se entendam, se compreendam, né? Parece que as pessoas estão trazendo os problemas pessoais, suas querelas e dissensões à tona nas redes sociais, para que aquilo ali seja resolvido agora. Ou torna-se algo imperdoável, porque jogou uma vez nas redes sociais, aquilo ali vai ficar, né, remoendo, remoendo, remoendo. Mas é nesse ponto que eu queria falar. Dentro do processo, o senhor teve votos. Primeiro que as circunstâncias, se for para ter maioria e fazer acordo, o senhor não tinha condições nenhuma de ser presidente, porque o senhor foi de um grupo independente que apoiou Luciano Lago, junto com o Pedrinho. Tem mais 6 vereadores que foram eleitos pela ex-vereadora Nilce da Mata, né, pelo partido da conjunção da ex-vereadora da Mata. E os 5 que faltam é do partido que se elegeu na coligação do prefeito
Prefeito Breno, prefeito Breno, o senhor consegue, além de superar toda essa questão do número de cadeiras, de posicionamentos, o senhor consegue superar durante a votação, captar um voto de dentro da chapa do Jorge. Esse processo realmente foi algo assim, de ver no senhor, na verdade, uma grande responsabilidade, ou nesses 2 anos, ver no senhor mãos firmes, fortes, de decisão para segurar o que vai ser da Câmara nos próximos 2 anos. Newton, conversando com todas as pessoas e com aquelas que foram adeptas à nossa Perdão, Jorge candidatura, poderia ter ali dito, não, eu desisto da candidatura. Porque ele sabia que ele era voto perdido. eu, repare bem, eu conhecendo o Jorge como conheço, ele quando abraça uma Ele vai causa, até o ele fim. vai, não é? Vai É até o fim. estilo, e é um estilo louvável, né? Portanto, nada, eu não tenho absolutamente nada que possa é, criticar a postura do companheiro Jorge, né? Mas fiquei muito feliz com tudo que aconteceu. E isso foi fruto da percepção das pessoas, Sim. né, de que a gente tem assegurado a independência da Câmara, a liberdade da Câmara, o direito individual, político e ordeiro de cada vereador, Uhum. não é? Com educação, com bons propósitos, não é? Porque nós vamos salvaguardar a imagem da instituição, não é? Eu assumo aqui perante todos os ouvintes, não é? A responsabilidade do condutor do poder legislativo na nossa cidade. Amigos, isso é responsabilidade. Isso não é um cargo de que se tome como uma brincadeira, com as vaidades de quem tem superpoderes. Não. Com a responsabilidade de quem tem que dar conta, de quem tem que dar exemplos firmes do que é o poder legislativo, que é o poder que, além de fazer as leis, fiscaliza o executivo, mantém a harmonia, não é, a partir do próprio poder com os outros poderes, que são o judiciário e o executivo, não é, pensando fundamentalmente na população, principalmente aqueles que mais precisam. Então a Câmara estará de portas abertas para estabelecer qualquer tipo de discussão, né? Primeiro que eu sou uma pessoa naturalmente que gosta de conversar, né, Newton? Então não tem nada, não me fecho a nada. Não importa se a pessoa antipatiza algumas ações minhas, porque essa coisa da antipatia da pessoa não é uma coisa salutar. Então eu prefiro não achar que ninguém me antipatiza porque eu uso óculos ou porque eu tenho cabelo branco, Sim. não é? Mas porque eu me coloquei em alguma situação que não foi aquela de acordo com a expectativa daquela pessoa. Mas eu estou aberto para fazer a interligação, a comunicação com essas pessoas e mostrar quais são os nossos ideais, quais são os nossos objetivos, e quem sabe fazer com que elas venham multiplicar isso. A gente acredita piamente nessa possibilidade, né, de uma cidade melhor, mais humana, mais participativa, né? E as pessoas participam muito mais quando elas estão mais próximas. A, as redes sociais, elas são fundamentais, elas são importantíssimas, elas são ágeis, elas definem as coisas com muita rapidez, mas elas erram também Muito. muito. Então, um dos grandes pecados é que a pessoa, às vezes, de vez de se sentir muito próximas, elas estão muito distantes, porque elas só atiçam, só condenam, só e deixam de vir participar, né? Então, eu aproveito aos usuários das redes sociais que se aproximem mais
não através simplesmente das redes, mas que formem um consenso, venham em grupo, venham para uma discussão ou venham individualmente, Até quando saber o tiver. que é que houve, como é que pode Isso. ser, o que é que vocês fizeram, o que é que deixaram de fazer, e nós vamos fazer o nosso meia-culpa com honestidade, com sinceridade. O que essa Câmara vai ter, não é, vem tendo e vai ter mais ainda, é lidar sempre com a verdade. Newton, isso aproxima as pessoas. A verdade é sagrada, a verdade é cristã, a verdade é amor. Né? A verdade é amor, às vezes até desagrada muito mais do que a mentira, não é? Do que o jeitinho, do que a dissimulação. Mas a verdade é a saída para todas as coisas. Né? É a verdade, está entendendo? Pode desagradar naquele momento, mas na verdade, está implícito ali a sinceridade, a lealdade, a generosidade, o próprio amor, quando você é verdadeiro com seu filho, não é em ralhar, em chamar a atenção, isso é um ato de amor. Amor não é dar, simplesmente fazer a dação, eu quero ser bonzinho, não é? E depois cometem-se pecados. Os que são bonzinhos, né, numa circunstância, depois cobram preços altíssimos. A gente está vendo aí uma condenação agora que nos deixa estupefatos. Não é? O estado da Bahia parecia que estava com suas contas, com tudo super arrumado, tudo bem, e agora a gente vê que não era verdadeiro, que o Estado está passando por situação de dificuldade financeira, Lamentavelmente. não é? E aí obriga ao gestor, claro, obriga mesmo, porque se ele não fizer, ele dá com os burros na água. Então, ele está tendo que tomar decisões que certamente não são as melhores, nem as que ele gostaria, mas faltou o que é a verdade anteriormente. Quer dizer, você para atingir Ele disse isso. que falou, mas ele camuflou em algum Olha, momento. o maior pecado da política, Newton, e você sabe a coerência política que eu tenho, vou repetir aqui, é que o candidato está sempre muito distante do gestor. Quando você é candidato, tudo pode, tudo se consegue, tudo faz, tem solução para tudo. E depois que você senta na cadeira que assume, as dificuldades acabam ficando maiores. Então, mas esperamos, eu espero mesmo, que tudo se organize, tudo se resolva. Mas é preciso que se trabalhe com a verdade sempre. Né? Sim. Não pode, estou passando por essa situação, né? E não fazer com que as pessoas pensem uma coisa e depois elas agem de outra forma completamente contrária àquilo tudo que foi pregado. Gente, hoje às 17 horas, a sessão da Câmara de Vereadores estará entregando à comunidade organizada, reestruturada, a Lei Orgânica Municipal. Dia 1º de janeiro teremos um outro grande evento, que é a posse do novo presidente, eleito no último mês de setembro, nova presidência da Câmara, nova mesa diretora, composta por Zé Carlos Teixeira na presidência, vice Jailson Pereira de Carvalho já da Jangada, o primeiro secretário Sérgio Sacramento e o segundo secretário Magno Santos Souza. Dois desses já fazem parte da atual mesa diretora e que hoje terá seu último ato, que é a entrega da lei orgânica totalmente reestruturada e remodernizada, né, mais moderna. Bem, o convite está aqui, eu já recebi aqui o convite para a posse. Zé, o que é que vai acontecer? Dia 1º de janeiro, a partir das 10 horas da manhã, né? Como ele disse bem, é um 1º de janeiro depois de todo mundo de ressaca, passou, virou o ano, e aí vai passar lá na Câmara de Vereadores, ou assistir também aqui pelo Radião, que nós estaremos com fé em Deus, com vida e saúde, para poder transmitir esse momento que é ímpar, inovador e um momento memorável, porque Zé, ele anuncia, vive anunciando que pode ser o seu último mandato como vereador, mas que ele estaria fazendo parte da política, não deixaria, né, estar também no meio político, porque é uma coisa que você gosta. Mas ele gosta mais ainda da família, né? Claro, com certeza. É a nossa base, é o nosso mourão, a nossa estrutura, são os nossos familiares. E a família tem lhe cobrado isso.
mas nesses 2 anos você vai ter que dar uma propulsão a mais no seu mandato. Nilton César, esse compromisso a gente tem feito reiteradas vezes, não é? Compromisso de honra, não é? Tanto que eu agradeço por demais a forma com que a presidência da Câmara aconteceu para mim, não é? Foi um ato assim espontâneo dos amigos. A gente não teve aquela corrida, como você disse, né, da gente ser o presidente, correr atrás e prometer, nada disso. Foi o reconhecimento de que nós faríamos a unidade, né? Eu tenho a certeza que esse foi o princípio, foi o que norteou, não é, essa chegada nossa à Câmara. O que eu posso assegurar é que darei o meu melhor, estarei muito mais presente, né, na cidade, na própria Câmara, para encaminharmos, né? O Legislativo tem pouco poder de execução, né? Tanto que nós não somos executivos, quem executa efetivamente as tarefas, essas discussões todas, nós vamos deixar muito claras, abrindo aqui, sempre usando o Radião, usando todos os nossos meios de comunicação, Jornal do Povo, a Rádio Independente, não é, para divulgarmos todo o tempo isso. O que é o papel da Câmara é onde nós podemos contribuir. Não quer dizer que você elege seu vereador achando que ele não pode fazer nada, mas ele pode lhe representar cada vez melhor, não é? Buscando mostrar ao Executivo, isso nós vamos fazer, não é? Nós vamos fazer uma interligação com o Executivo para estarmos discutindo todo o tempo a administração pública como colaboradores, como representantes mais próximos do povo, porque nós somos diversos. Prefeito é um só, ele tem muitas tarefas e dificilmente ele pode estar num contato tão direto com o povo quanto nós. O vereador não, ele tem o contato direto, todo dia, não é? Na rua, na sua casa, na própria Câmara, onde ele está, quando ele vai aos redutos, não é? Com relação à família, você diz que a família é mais importante. Não, a família é parte, como é parte a política, como, não é? E a família vai estar muito presente, né, no dia 1º, mostrando que ela apoia essa nossa atividade com amor. Claro que toda família tem um nível de certo zelo, de até um pouco de egoísmo, de dizer eu quero ele mais perto, mas eles compreendem muito essa nossa missão e foi com o apoio e com a permissão deles que a gente descreveu aí esses quase 30 anos, não é, da política de São Sebastião, e eu estou muito feliz na construção dos relacionamentos, na consideração, no respeito que nós estabelecemos, não é? Com o povo conosco. Foi uma coisa muito linda que acontece entre nós. Isso me emociona sob modo, e é isso que nós vamos estar dizendo na Câmara com todas as letras, do quanto nós somos gratos por ter dado início, né? E como foi essa história de ter iniciado, né? E eu os convoco porque vai ser um momento ímpar de integração entre a comunidade sebastianense, os poderes reunidos, a família, as famílias reunidas, né? Então, acho que é um momento ímpar, né? Quem for vai aproveitar bem, vai ficar feliz, eu tenho certeza disso. Vai haver muito, muito amor, muita emoção e muita esperança no que a gente faz. Tudo que faz, Nilton César faz com muito carinho, com muito zelo, com muito amor mesmo, né? E, sobretudo, com muita paz. E é com esse espírito que a gente vai assumir aí essa nova responsabilidade, essa nova tarefa, esperando contar com todos, né? Com a boa vontade, com a tolerância, com a paciência, não é? Mas lidando sempre com a verdade. A gente agradece aqui ao presidente
da comissão da lei orgânica, presidente que assume a partir do dia 1º de janeiro de 2019, no biênio 2019-2020, por essa entrevista e dizer que nós estaremos à disposição durante todo o seu mandato no Legislativo, na mesa diretora, como tivemos durante todo o tempo que você impôs ali uma metodologia, uma forma de legislar, de política diferenciada, de fazer composições, de agregar amizades, pessoas amigas, de envolver São Sebastião em todos os seus desejos e anseios, envolvendo a comunidade e dando à comunidade aquilo que é mais importante, os seus serviços, a sua dedicação e o seu amor a essa terra e, notadamente, também ao distrito e à comunidade de Santo André, Engenharia, Estado, Lagoa, Jacuípe, que foi ali o seu reduto por todo esse tempo e sempre é o seu reduto. Torcendo para que esses 2 anos seja aquilo que eu sonhei há 2 anos atrás. Você fazendo composições a ponto de unir mais a Câmara, de unir as instituições sérias desse município em torno de um propósito, a coletividade, o bem comum. Muito obrigado. Obrigado a você, Newton César, obrigado a todos os ouvintes do Radião.com. Meu abraço fraterno e dizer que eu sou um ser otimista por definição, não é? Muito pouco de conflito, muito de paz, e tenho a convicção de que excelentes ventos soprarão em favor de São Sebastião. As coisas ruins vão passando, claro, e os desafios vão acontecendo até para a maturação. Nós amadurecemos na medida que somos capazes de vencer obstáculos, não é? Porque se você não tem essa capacidade, não é? Ontem eu vi aquele nosso surfista fantástico, Medina, Medina, bicampeão mundial. dá um show. Amigos, quantas vezes aquele moço caiu, quantas pessoas vão tentar, caem e não topam mais, vem a onda e se apavoram. Ele não, ele aprendeu a vencer obstáculo. Então, amigos sebastianenses, é isso que nós precisamos, esse espírito de luta, mas de luta ele vê com a harmonia as ondas, que parecem que estão ali para machucá-lo, e não, ele se sai e naquela harmonia fantástica, e eu fiquei ali com o coração na mão, e digo, meu Deus, ele não vai conseguir sair, e o cara sai absoluto de um tubo do outro lado, do outro lado. Tá entendendo? Isso é porque ele foi soube surfar. Vamos saber surfar na vida. Vamos esperar, não é esperar, não é fazer a nossa parte. E cada um de nós pode muito, Newton. A gente é que duvida da gente mesmo. Mas eu posso assegurar, amigos, que nós podemos muito se acreditarmos, se tivermos essa coisa da autoestima. E é isso que precisamos reconstruir. Autoestima. Nós podemos. Nós devemos continuar acreditando. Eu quero continuar acreditando nesse governo, que compõe tudo. É o executivo, é o legislativo, é a comunidade, principalmente a comunidade mais carente, não é? Que tem emergências, tá? Na saúde, no desemprego, na segurança. Nós precisamos combater isso com mais, de forma mais incisiva. Portanto, deixo aqui o meu forte abraço e, como sempre, muita esperança na construção aí dessa nossa caminhada, Newton. E um abraço grande para você, que tem sido esse grande parceiro aqui. Estamos aqui. Obrigado. Gente, daqui a pouco a gente volta aqui na sessão, já na sessão da Câmara, conversando nesse momento final. Os vereadores vão falar, entrevistas exclusivas, vão desejar seu Feliz Natal, seu Feliz Ano Novo, na chegada já da sessão da Câmara, daqui a pouquinho. Fique ligado aqui no Radião.com, aqui todo mundo pode ouvir. Agora, Radião.com é a sua rádio e TV na web. Agora é rádio e televisão, o Radião. E também no portal de notícias, o Radião OR+, o radião.com.br, nosso portal de notícias. A gente volta já já.